Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 17 de setembro de 2025, e nosso amigo Coronel Larry Wilkerson está de volta conosco. Bem-vindo, Larry. É bom estar com você, Nima. Que camisa bonita você está usando. Assim que coloquei minha roupa havaiana, hoje de manhã, comecei a pensar em Oahu e nos maravilhosos 5 anos que passei lá. Larry, vamos começar. Por favor, se inscreva no canal e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E vamos começar, Larry, com o caso de Charlie Kirk. Tá tudo tão caótico. Há uma enorme confusão depois do ocorrido. Algumas pessoas estão até tentando assumir a autoria do assassinato dele. Tivemos até Donald Trump e o vice-presidente se manifestando e falando sobre Charlie Kirk. A esquerda, a direita, todo mundo está comentando. Mas aqui está o que Tucker Carlson disse. Netanyahu de alguma forma enlouqueceu. Você vê ele tweetando 4, 5 tweets logo após o assassinato. Ele está afirmando que um dos principais apoiadores de Israel era Charlie Kirk. Mas parece que Charlie Kirk mudou sua visão em relação a Israel. E isso levou um tempo para acontecer. Mas ele estava chegando a um ponto que ninguém no governo Netanyahu diria que estava satisfeito. Aqui está o que Tucker Carlson disse. Netanyahu, e ele me disse isso muitas vezes, e disse para as pessoas ao seu redor muitas vezes, ele sentia que Bibi Netanyahu era uma força muito destrutiva. Ele ficou horrorizado com o que estava acontecendo em Gaza. Acima de tudo, ele se ressentia do fato de acreditar que Netanyahu estava usando os Estados Unidos para travar suas guerras em benefício de seu país, e que isso era vergonhoso, embaraçoso e ruim para os Estados Unidos. E ele se ressentia disso. Não odiava Netanyahu, não estava por aí com um cartaz dizendo isso, mas certamente expressou isso para mim e para muitas outras pessoas. E não há dúvida de que os defensores de Bibi na internet vão me chamar de mentiroso ou maluco. Mas isso é um fato. E existem mensagens de texto suficientes que acho que isso pode ser verificado em pouco tempo. Não que precise ser, porque é verdade. Logo após aquele discurso, houve um ataque muito intenso ao Charlie. E até certo ponto a mim. Não que eu realmente tenha notado. Mas para ele eu não tenho doadores. Ele tinha doadores no valor de 100 milhões de dólares. E como ele estava envolvido em um projeto diferente de apenas falar na internet, que é o que eu faço para viver, ele dependia em grande parte dos doadores, é claro. É uma organização sem fins lucrativos. E eles foram atrás dele e o atormentaram. Não todos, é claro. Muitos apoiaram, mas os que se ofenderam com meu discurso. E havia um pequeno grupo muito intenso que atormentou Charlie Kirk até o dia em que ele morreu. Qual é a sua opinião, Larry, sobre onde isso aconteceu e sobre o modo como Netanyahu tentou assumir o crédito pelo assassinato? Ele disse que são radicais islâmicos, ou seja, lá o que estava na cabeça dele e na cabeça do presidente dos Estados Unidos. Ele disse que é a esquerda radical. Netanyahu disse que são islamistas. Radicais islamistas o assassinaram. Qual é a sua opinião sobre isso? Minha opinião é bastante abrangente, porque fiz muita pesquisa nas últimas 48 horas, ouvi muitas pessoas, incluindo aquele episódio do Tucker, Candace, Young, outros, o Young Turks. Ouvi pessoas dentro do meu próprio partido republicano. E há várias questões que ainda não foram exploradas e que, sem dúvida, com o tempo serão analisadas. Mas já foram mencionadas. O Tucker mencionou algumas delas ali. E a primeira é: quem exatamente era Charlie Kirk? Uma das coisas que encontrei, eu nem conheço a mulher, nem sei a fonte em que ela estava publicando ou escrevendo, mas li porque os parágrafos iniciais chamaram minha atenção. O nome dela é Rachel B. Coffer. Espero estar dizendo isso corretamente. E ela começou descrevendo quem era Charlie Kirk em parágrafos muito concisos e, na minha opinião, precisos.
A primeira coisa realmente importante a se perceber é que ele estava no ramo do dinheiro, muito envolvido com dinheiro, desde os 17 anos. Ele era simplesmente um gênio em capitalizar o que ela chama de indignação, especialmente dentro do Partido Republicano e do Grupo MAGA, para conseguir doadores e dinheiro para continuar expandindo e tornando sua influência ainda mais profunda, abrangente e significativa. E claro, isso se conectou com o movimento MAGA, e ele ajudou muito Trump a se eleger, não há dúvida disso. Mas aqui está a frase que mais chamou minha atenção. But here's the sentence that caught my attention most of all. I'm going to quote it. He manufactured outrage. Quero citar, ele fabricou indignação e a monetizou. Acho que isso resume perfeitamente o que ele fez. E então desci até o final do artigo, onde ela explica o que tudo isso significou, incluindo a recente mudança de opinião dele em relação a Israel. E então ela chega ao final e entrega uma frase que é simplesmente marcante. Ela diz, o assassino que está sob custódia agora, aparentemente. Nunca se sabe no que acreditar nesse mundo de assassinato do JFK e FBI que temos hoje em dia. Mas ela chega à frase final e diz, o assassino pode ter achado que estava matando o fascismo, mas na verdade só estava abrindo a porta e estendendo o tapete vermelho para ele. E é isso que Trump, Vance e outros como eles, Miller, por exemplo, Stephen Miller, fazem. Eu coloquei uma fotografia de Reinhard Heydrich, o homem da solução final em Wannsee, na Alemanha, para Hitler, o homem que perseguiu a solução final. Eu coloquei uma foto, e então coloquei uma fotografia de Stephen Miller. A semelhança biológica é simplesmente demais para aguentar. Miller é esse tipo de pessoa para Trump e para Vance. E não me importa qual posição ele ocupa. Ele orquestra grande parte desse ódio e indignação sobre os quais ela estava falando, que Kirk estava usando para manter os republicanos no poder e para manter o movimento MAGA sólido. Agora, não estou criticando ele por isso. Porque era isso que ele achava que deveria fazer na cabeça dele. Ele pensava que desde os 17 anos estava construindo esse impulso no país, criando pontos de virada, sabe, e tudo mais. Ele estava mudando o diálogo, o que também me enoja um pouco. O diálogo sob Biden, Blinken e Sullivan era corrupto. Tão corrupto quanto qualquer coisa da direita. E ele estava tentando mudar isso. E acho que ele realmente acreditava que poderia. E conseguiu. Mas então ele chega ao ponto em que ele e Netanyahu em particular, mas acho que ele e o governo que agora governa e mata pessoas em Israel, ele chegou a uma encruzilhada. E acho que ele começou a recuar nessa encruzilhada, especialmente diante da veemência e do horror absoluto de Bibi Netanyahu. E o Tucker meio que mencionou isso, e outras pessoas também mencionaram em entrevistas que eu assisti. Você o conhece muito melhor do que eu. Eu não o conhecia de forma alguma. Na verdade, tenho até vergonha de admitir, mas eu nem tinha ouvido falar da organização dele até o assassinato. Então tive que mergulhar e fazer uma pesquisa bem rápida. De certa forma, admiro o cara pela habilidade que ele teve de construir, tão rapidamente, um grupo de seguidores. Mas depois assisti a alguns dos episódios mais recentes com ele, onde ele conversava com jovens republicanos, em alguns casos, jovens republicanos que eram judeus americanos. E ele estava convencendo essas pessoas. Ele dizia para eles, vocês precisam ser mais céticos, vocês precisam prestar atenção no que está acontecendo, vocês precisam entender o que está acontecendo. E ele claramente estava mudando de opinião sobre o genocídio, sobre a profundidade do genocídio, a abrangência do genocídio e a mendacidade propagandística e mentirosa de Bibi Netanyahu. E é por isso que Netanyahu agiu tão rápido, porque ele não queria que nada disso viesse à tona. Ele não queria que nenhuma dessas informações chegasse, especialmente aos doadores e às outras pessoas que apoiavam Kirk. E eu acho que é tarde demais, Bibi. Isso está vindo à tona. E a leitura da carta, por exemplo, feita por Kirk, foi muito seletiva. Extremamente seletiva. E Candace Young meio que expôs isso.
E Bibi estava em modo totalmente corretivo, totalmente propaganda política. Vou mentir descaradamente o quanto for necessário. E isso deveria ser muito constrangedor para o Bibi. Mas o que eu aprendi, acho que, não o conheço pessoalmente, mas o que aprendi é que constrangimento não faz parte do caráter dele. Ele simplesmente segue em frente. Se comete um erro, ele insiste no erro. Diz que outra pessoa cometeu o erro. Se ele bombardeia um aliado em Doha, ele diz: não me importo, vou bombardear outro. Vou bombardear a Turquia se for preciso. Vou bombardear Damasco se for preciso. Já fiz isso. Preciso provar algo sobre minha responsabilidade por esses crimes de guerra que estão sendo cometidos em todo o Levante. Bibi é um tipo de indivíduo muito, muito diferente. Ele é um assassino, mentiroso, trapaceiro e bandido à frente de uma poderosa máquina militar que está se tornando menos poderosa a cada momento de cada dia e que os Estados Unidos apoiam totalmente. E deixe-me dizer mais uma coisa, Damon. Eu vi Doug McGregor falar sobre isso e eu gosto do Doug McGregor e acho que ele está certo na maioria das vezes. Mas até mesmo na minha própria Eisenhower Media Network, tenho pessoas que discordam de mim sobre isso. Não acho que a questão que estamos enfrentando seja Israel controlando a América. É a América usando Israel. E você precisa entender esse guarda-chuva estratégico do qual estou falando. Um dos membros da minha Eisenhower Media Network simplesmente não entende de estratégia. O que está acontecendo é que o Deep State neste país e o grupo de Davos, e o McGregor está certo nisso, os globalistas, os neoconservadores, chame como quiser, o grupo de Davos, como eu gosto de chamar, o grupo do Fórum Econômico Mundial, o grupo do qual Friedrich Merz foi e ainda é membro, por exemplo, e que a BlackRock personifica ao redor do mundo. Esse grupo por trás do império sabe que esse movimento de poder está indo dele para a China. Ponto final. Eles sabem disso, eles entendem isso visceralmente e não se importam com o que o Bibi faz no Sudoeste Asiático, no Levante, porque vem esse caos bruto, essa devastação, pilhagem e saque, como sendo instrumental para, no fim das contas, chegar à China. E o que o Bibi acabou de fazer? O que o Bibi acabou de fazer? Ele mencionou a China. What did Bibi just do? He mentioned China. He mentioned China as the ultimate threat. Ele mencionou a China como a ameaça máxima. E agora ele está tentando nos ajudar a chegar a Taiwan e a entrar em uma guerra que ninguém quer, nem a China nem nós, espero. Mas ele quer usar isso, e ele intui isso. Ele entende que essa nomenclatura de guerra, essa inteligência, esse grupo de Davos, esses globalistas, esses neoconservadores, eles querem enfrentar a China e querem fazer isso militarmente, e usarão armas nucleares se for necessário. E agora o Bibi intuiu isso. E o Bibi se dorme ao grupo. Opo, precisamos ir da China. Vocês, vou proteger os flancos. Isso é insano, Nima. Insano. Sim. Mas na verdade os Estados Unidos estão por trás de tudo isso. Os Estados Unidos estão por trás de tudo, inclusive da farsa, do genocídio, do desastre que está acontecendo, não só em Gaza, mas também na Cisjordânia, cada vez mais na Síria e no Líbano, e possivelmente em outros lugares. E quando a guerra chegar, aquela que você e eu sabemos que está vindo contra o seu país de origem, quando isso acontecer, o caminho que seguiremos nessa guerra será em direção à China. Mas eu não acho que vamos sobreviver a essa guerra. Acho que isso é uma aposta enorme, Larry. Colocar todas as suas fichas nas mãos de Israel. Bem, eles não estão apenas no cesto de Israel. Eles estão no cesto de Zelensky. E também estão no que eu chamaria de flanco norte da OTAN, porque estamos trabalhando no Ártico. E esses últimos dados que acabaram de sair de pessoas que sabem do que estão falando, acho que das grandes petrolíferas e outros, sobre a quantidade de metano e petróleo bruto que existe sob o Ártico, só vão agravar ainda mais a situação. Porque a Rússia tem o melhor acesso a tudo isso,
e deu à China mais ou menos o sinal verde de que, sim, Moscou disse a Pequim, a Xi Jinping, Putin para Xi Jinping, entendemos que vocês têm pressionado para ter o direito de atuar no Ártico, mesmo sem ter uma linha costeira. Venham usar a nossa. Quer dizer, é basicamente isso que a Rússia disse. Foi isso que forçamos a acontecer entre Pequim e Moscou. Agora a China vai se tornar uma grande potência no Ártico por meio, digamos, de Moscou. Larry, o ataque, eu acho que o que está acontecendo na Ásia Ocidental, no Oriente Médio, é de importância particular, não só para os Estados Unidos, mas também para a Rússia e a China, especificamente para a China, porque a segurança da China depende do Oriente Médio e da energia que vai do Oriente Médio para a China. Não enquanto Rússia e China estiverem cooperando plenamente. Quero dizer, a Rússia tem recursos imensos. Eles nem sequer foram minimamente explorados. A Rússia possui vastos recursos, e quem acha que 148, 150 milhões de pessoas é sinal de falta de poder da Rússia está viajando na maionese. Olhe para os fusos horários. Olhe para a imensidão da Rússia. Olhe para os recursos naturais da Rússia. Mal foram explorados até agora. A União Soviética não tinha a tecnologia. Eles não tinham os meios para explorar essa vasta gama de recursos na Rússia. Em alguns casos, eles nem sabem o que têm, porque é tão vasto que nem foi explorado. Eles podem ter terras raras em abundância, assim como nós, mas nossas circunstâncias políticas não nos permitem minerá-las, na maioria dos casos. Mas a Rússia não tem essa inibição. Essa é a vastidão da Rússia. Essa é a profundidade dos recursos estratégicos de que estou falando. Ninguém sabe ao certo, nem o próprio Putin sabe quais são, mas eles são potencialmente enormes. Eu compararia a Rússia de agora em termos de recursos naturais ao que éramos quando o Império Britânico nos perdeu. 1783, 1784, nesse período. Era isso que tínhamos. A providência divina, como disse Washington, abençoou este país com recursos enormes. E Washington nem sabia que iríamos atravessar o Mississippi e chegar até o Pacífico, até o sul do Texas e até a fronteira com o Canadá, formando uma nação do tamanho que é hoje. E mesmo assim, ele já sabia que tínhamos recursos incríveis. A Rússia provavelmente dobra ou triplica esse número. E esses oleodutos refletem isso. Esses oleodutos que estão em operação agora, em construção e planejados, eles vão bombear petróleo bruto para a China. E ao mesmo tempo a China está à frente do mundo NIMA, à frente do mundo em fazer o que é necessário para enfrentar a crise climática, ao fazer a transição dos combustíveis fósseis para qualquer combinação de renováveis, nuclear, eólica, solar e assim por diante, no futuro. A China também está à frente do mundo nessa corrida. E dado o seu tamanho e o compromisso que tinha com o carvão, e o compromisso posterior com outros combustíveis fósseis, além do carvão, petróleo bruto e afins, é uma conquista enorme. A China está nos superando no ritmo de abandonar o antigo e adotar o novo. Este é um país que merece reconhecimento. E não estou falando de sistemas políticos aqui. Estou falando de realidade, poder, a teoria do John Mearsheimer, poder. É disso que estou falando. A China está se tornando um gigante, o país mais poderoso do mundo em todos os componentes do poder nacional, incluindo o militar, incluindo o poder naval dentro desse poder militar, incluindo o econômico. É isso que assusta essas pessoas. Isso os apavora completamente. Eles não sabem se pulam do barco e vão nessa direção, por assim dizer, ou se ficam com a maioria e inevitavelmente acabam em uma guerra nuclear, porque essa é a única maneira de impedir essa mudança de poder. E quando você tenta impedir isso com armas nucleares, provavelmente acaba com a vida humana, se não toda, então uma grande, grande parte dela. Pelo que entendo, Larry, afinal de contas, se eles conseguirem de alguma forma ameaçar a segurança da Rússia,
pela fronteira sul, e porque o caso da Ucrânia, eu acho, já está resolvido, eles não vão conseguir fazer mais nada na Ucrânia. Bem, ainda pode causar prejuízos à Rússia. Quero dizer, sim, não há dúvida quanto a isso. Ainda podemos continuar enviando coisas para lá, mas acho que você está certo. Francamente, acho que o Zelensky não vai durar muito. Doug disse esta manhã, Doug McGregor disse esta manhã, que ele tem 1,1 bilhão de dólares, eu acho. Ele tem aviões, ele tem uma dacha na Flórida, ele tem uma em algum lugar na Suíça ou algo assim. Quero dizer, ele poderia sair do lugar a qualquer momento e desaparecer amanhã. Não tenho certeza se ele vai escapar da vingança que os ucranianos podem impor, porém. Quero dizer, lembre-se, eu sou o cara que teve que lidar com o sujeito que disseram que teve uma cápsula nuclear colocada na comida e culparam a Rússia. Bem, descobrimos que provavelmente não foi a Rússia. Foi algum dos próprios comparsas dele dentro da Ucrânia. Agora, alguns deles podem ter sido russófilos, não sei. Mas estou te dizendo, a Ucrânia com a qual lidei, Nima, era uma cleptocracia. Não havia dúvida na minha mente de que era uma cleptocracia. Eu tinha acabado de sair do grupo de trabalho da Coreia do Norte, o grupo de trabalho mais sofisticado que o Departamento de Estado e o grupo Interagências do governo americano já montaram. Mais de 70 pessoas. Quero dizer, era um grupo incrível, com todos os níveis de especialização, do serviço secreto ao FBI e à inteligência. E deixe-me te dizer, nós declaramos a Coreia do Norte um estado criminoso. A Ucrânia era do mesmo jeito, e suspeito que ainda seja, com o Zelensky sendo um dos principais criminosos. E nós caímos nessa. Nós americanos caímos nessa porque Joe Biden, Tony Blinken e Jake Sullivan repetiram várias vezes, e a grande mídia, o Washington Post, o New York Times, o Wall Street Journal, todos concordaram, dizendo que a Ucrânia era um grande país em busca de democracia porque tinham grandes investimentos lá. Grandes investimentos lá. E grandes investimentos também no complexo industrial militar. Um erro trágico, Nima, termos feito isso. Mas ainda não acabou. Você se lembra daquele velho ditado do Don Meredith, dos Dallas Cowboys? Só acaba quando a gorda canta. Pois é, a gorda ainda não cantou. Ela já cantou para o exército da Ucrânia. Eles acabaram. Já era para eles. Mas ela ainda não cantou sobre como os europeus, especialmente a Alemanha, França e Reino Unido, vão continuar alimentando isso, e a UE, e nós também, aliás. Trump, e eu concordo com Doug McGregor nisso, Trump se tornou um idiota. Ele não consegue tomar uma decisão sobre a Ucrânia, que seria simples. Parar tudo e dizer aos seus aliados europeus que você está parando tudo, e dizer a eles que provavelmente deveriam fazer o mesmo, mas ele não faz. E eu concordo com o Doug. Não consigo entender isso. É simplesmente imbecilidade. É estupidez. É palhaçada, mas uma palhaçada muito perigosa. Não consigo entender. Por que ele não toma decisão? Ele disse que tomaria antes da posse. Ele disse que tomaria depois da posse. Ele falhou completamente e miseravelmente e agora é a guerra dele. E ele fracassou totalmente. E se eles conseguirem criar algum tipo de situação semelhante à de Idlib na Ucrânia, um conflito contínuo sem fim? Parece que esse seria o caso na cabeça dos europeus, junto com o establishment dos Estados Unidos. Considerando isso, se eles continuarem, você mencionou que o caso da Ucrânia é apenas para sangrar a Rússia naquela região. Quando se trata da parte sul, eles ainda buscam uma mudança de regime no Irã. Não sei se você viu o Steve Bannon falando sobre isso. Aqui está o clipe, Larry. Aliás, Charlie Kirk também achou isso absurdo. Charlie Kirk achou que mudança de regime no Irã, ou uma guerra com o Irã, era absolutamente absurdo. Sim. Na verdade, ele conversou com a administração sobre isso. Aqui está o que Steve Bannon disse, Larry. Você tem o Rubio no meio disso, em Israel agora.
E pode confiar em mim, minhas fontes são impecáveis. Eles ainda estão pressionando por uma mudança de regime no Irã. Isso mesmo, isso mesmo. Não pense que você está fora dessa tão cedo. Bolsonaro vai para a prisão por 27 anos. 27 anos. Le Pen, querem ela na prisão. Tá vendo o padrão aqui? See pattern recognition here? Sim, ele fala sobre o Irã. Eles ainda buscam uma mudança de regime no Irã. O mentor do que está acontecendo, se podemos assumir isso, é que eles querem manter a Ucrânia lutando, algo parecido com Idlib na Síria. Eles mantiveram a cidade. A Turquia estava alimentando essas pessoas, esses radicais, em Idlib, mas finalmente derrubaram Assad. E se fizerem algo na parte sul? E então, você mencionou como a Rússia é importante para a China, depois vão atrás da China. Sim, esta é uma estratégia fracassada antes mesmo de começar, Nima. Quando você observa, os soviéticos costumavam usar uma expressão chamada correlação de forças. E você sabe o que isso significa. Em geral, significa quantos eles têm, quantos você tem, e assim por diante. E a correlação de forças, nesse caso, está dramaticamente contra o Império Americano, incluindo Israel. A correlação de forças em pequena escala, no Levante, agora está dramaticamente contra Israel. Eu não acho que Israel vai durar muito mais tempo como um Estado, certamente não como um Estado judeu. Então Bibi descobriu a China e descobriu que o Irã pode ser uma rota para a China. Então vamos matar dois coelhos com uma cajadada só. Vamos entrar no Irã, derrubar o regime, e com isso, vamos impactar a China, porque isso vai parar a Ferrovia do Sul. Isso vai pôr um fim nisso. Agora, já conseguimos parar praticamente no centro com a Ucrânia. Está pronto para ir. Quero dizer, é quase como se a locomotiva estivesse nos trilhos com 400 vagões atrás e não pudesse se mover por causa da Ucrânia. É isso que estamos fazendo. Estamos tentando impedir esse movimento inexorável da China em direção ao resto do mundo, por assim dizer, e com isso, dominar a concorrência no Império. E o Bibi percebeu isso. E o Bibi já tem um motivo para isso. E acho que o Trita Parsi estava certo. Bibi estava prestes a entrar em guerra com o Irã antes do Natal. Talvez até antes disso. Talvez antes do final deste mês. Ele vai abrir outro front com o Irã, e aí tudo pode acontecer, porque ele vai ficar tão ameaçado a ponto de estar perdendo feio e vai ter que chamar os Estados Unidos para intervir. E então, como já disse antes, serão 10 anos, 2 trilhões de dólares, baixas horrendas, e vai acabar aparecendo o Iraque no final, ou pior, ou o Afeganistão, ou pior. E isso será o fim do Império para todos os efeitos práticos. Mas é isso que estamos vendo aqui em termos de intenção geoestratégica. E essa intenção está sendo financiada por esses financistas, os Rothschilds, os JP Morgans. Eles estiveram conosco ao longo de toda a história. Estiveram com o Império Romano. Cássio tem um olhar magro e faminto. Bem, ele também era muito rico. Essas pessoas estão sempre por trás dessas guerras. E é isso que está pressionando essa situação, porque eles não querem mudar suas bandeiras. E não estou falando só dos Estados Unidos. Estou falando de Londres, estou falando de Genebra. Estou falando de muita gente que tem interesse nesse conceito atual de mundo, com o Império Americano sendo predominante. Eles entendem que o que está acontecendo provavelmente não pode ser impedido, mas querem fazer o máximo para tentar ou desacelerar, ou seja, lá o que for. Talvez alguns deles pensem em tornar o campo de jogo mais equilibrado. O que eles vão fazer, como eu disse antes, é forçar esse consórcio, agora contando com China, Índia e Rússia, e provavelmente com o apoio de 2/3 da população mundial, a ter que usar a força contra o Império. Eu não acho que eles vão começar. Acho que o Império vai começar, e Netanyahu é um exemplo perfeito de um instrumento para isso, começando pelo Irã. Mas como eu disse, agora ele já percebeu isso. Ele já está falando sobre a China, uma forma de atingir a China, Taiwan, uma forma de atingir a China.
Quero dizer, ele está jogando todas as cartas que tem na mão para sobreviver politicamente e não ir para a cadeia. E ele entende o que está acontecendo em Israel. Ele está destruindo Israel. He is destroying Israel. Larry, how did you find the summit in Doha? Larry, como você achou a cúpula em Doha? Vemos que a Síria está participando da cúpula. Eu nunca pensei que todos esses países estariam juntos. Só imagine como era antes, durante a guerra, a luta entre o Iêmen e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, junto com os Estados Unidos, estavam atacando o Iêmen, e o Iêmen estava respondendo a eles. O Irã estava apoiando o Iêmen. Havia uma grande divisão naquela época. Aqueles dias ficaram para trás. Yeah. We've united them too. Sim, nós também os unimos. Estamos juntando todos os possíveis inimigos que poderíamos criar no mundo. Agora eu ouvi, não consigo lembrar se foi o primeiro-ministro ou o ministro das Relações Exteriores, acho que foi o ministro das Relações Exteriores do Catar. Ele fez algumas declarações muito contundentes, mas é basicamente só isso que eles fazem em relação ao Netanyahu. Quero dizer, ele o chamou de narcisista, assassino, perpetrador de genocídio, chamou ele de todo tipo de nome em inglês. Mas fazer com que eles realmente façam algo é outra história. Ontem descobri os números mais recentes sobre quanto, e isso tem uma longa história, como você provavelmente sabe, quando estavam isolando o Catar, quando estavam isolando eles, os outros estados árabes, especialmente a pequena Esparta, os Emirados e a própria Arábia Saudita, a Turquia virou uma grande aliada. Você talvez não saiba disso, mas a Turquia realmente enviou tropas para o Catar. Eles estavam lá para dizer ao resto da Liga Árabe e ao CCG, se vocês vierem aqui enfrentar esse pequeno, eu estarei com eles. A maioria das pessoas não percebe isso, mas aconteceu. Como resultado, acho que muito dinheiro está fluindo do Catar para Ankara. E até certo ponto também para nós. Acho que mencionei no seu programa que, se eu fosse Riad, mandaria muito dinheiro para eles e diria, vão em frente e façam o que precisam fazer na Síria, em especial. Naquela época eu não sabia que o Catar estava enviando tanto dinheiro para Ankara, mas eles estão. E isso é uma coalizão, se quiser, que poderia ser eficaz, realmente poderia ser eficaz, porque a Turquia tem um exército que poderia mudar toda a dinâmica no Levante em um minuto, assim, de repente. E se eles fossem financiados de forma que não custasse tanto para a Turquia fazer isso, já que a situação econômica está tão desesperadora agora, em grande parte por causa dos erros do Erdogan. Mas se você conseguisse isso, talvez até promovendo aquele ministro das Relações Exteriores, sabe? Eles teriam que fazer eleições e tal para ser o líder, porque às vezes eu nem sei se o Erdogan está totalmente em posse de suas faculdades mentais, então vou ouvi-lo. Mas isso também seria uma mudança dinâmica real. Ter a Turquia entrando de repente na disputa de forma formidável, apoiada e financiada pelos árabes ineficazes. Quero dizer, é assim que eles gostam de operar. Preferem que outra pessoa faça o trabalho sujo por eles e eles pagam a conta. Isso pode acontecer. Estamos vendo uma série de possibilidades no Levante agora, a maioria delas causada pela total incompetência de Bibi Netanyahu, realmente incompetência que só aumenta a cada dia. Esse último ataque a um aliado, Doha, foi um exemplo perfeito disso. E seus sentimentos e declarações depois foram ainda mais, porque se ele disse que atacar um que precisasse atacar, a qualquer momento, fosse aliado ou não, quero dizer, ele se tornou quase ridículo com pomposidade. Acho que a posição deles é quando soubemos que o ministro de Assuntos da Diáspora de Israel disse que o novo eixo do mal é Turquia, Síria e Catar. Isso é novo. Isso é novo para a região. E agora eles têm que lutar.
At least we have two factions. Pelo menos temos duas facções. Eu gostaria que George W. Bush nunca tivesse inventado essa fraseologia. Eu sei quem fez isso. Eu sei qual foi o redator do discurso. Ele queria ser como o redator de discursos do Ronald Reagan, você sabe. Essa frase, o Império do Mal, Tony Dolan, o redator, foi quem criou. Esse redator, um cara jovem, estava tentando criar uma frase equivalente, eixo do mal, certo? É assim que essas coisas surgem. Um jovem redator de discursos diz, isso é muito legal, vamos colocar isso na boca do presidente. E pega. Desculpe, pode continuar. And it sticks. I'm sorry, go ahead. But the outcome of the argument, the rhetoric is Mas o resultado do argumento, a retórica, de alguma forma é importante. Porque quando você coloca o Catar no eixo do mal, está falando de um dos parceiros mais importantes, ou não aliados, um dos parceiros mais importantes. Não é um aliado da OTAN, é um aliado fora da OTAN, como você mencionou. De certa forma, isso contradiz a visão dos Estados Unidos em relação ao Catar. Porque quem vai decidir sobre isso? Como você mencionou, Netanyahu disse, vamos atacar de novo e de novo. Vamos fazer isso repetidas vezes. Mas o presidente dos Estados Unidos disse ao emir do Catar que não haveria mais ataques. Quem vai acreditar no que Donald Trump está dizendo? who's going to believe what Donald Trump is talking about? I think he may be serious about that, and all he's Acho que ele pode estar falando sério sobre isso. command commander. E tudo que ele precisa fazer é dizer ao comandante do Comando Central essa realidade, dizer para não haver mais ataques e deixar o resto com ele. I mean, the concept of Quero dizer, o conceito de operações ficaria nas mãos do comandante combatente. Mas isso já aconteceu. they've turned Eles transferiram, Hegseth não sabe o que está fazendo. Hegseth não faz ideia do que está fazendo. over the concept Então ele entregou o conceito de como vamos responder no Levante ao comandante Comando Central. Existem duas maneiras de fazer isso com os militares. Você pode dar ordens muito exatas, como por exemplo Lincoln fez durante nossa guerra civil em momentos críticos. war at points of criticality, or you can just tell them a general concept of operation. Ou você pode simplesmente passar para eles Don't um conceito geral de operações, como por exemplo, não deixar ninguém em Israel atacar Doha novamente. Esse é o conceito de operações. E ele pode decidir como vai fazer isso. Ele pode fazer isso estando na equipe, o que ele já está em Israel, intimamente ligado ao Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel. Ele pode pedir para o seu contato lá, dizer, se você fizer isso, eu vou te derrubar. Quero dizer, ele pode fazer isso. Nós fizemos isso durante a Primeira Guerra do Golfo, Nima. H.W. Bush mandou Jim Baker ir a Israel e dizer às Forças de Defesa de Israel e ao primeiro-ministro da época, vocês não vão responder a nenhum míssil Scud disparado do Iraque contra Israel. any Scud missiles shot out of Iraq at Israel, and Saddam Hussein shot some Scuds at Israel. E Saddam Hussein lançou alguns mísseis Scud contra Israel, e eles não responderam porque dissemos que se o fizessem, iríamos repreendê-los severamente, de verdade. Last president who O último presidente que realmente lidou com Israel de uma forma razoável foi George H.W. Bush. no opposition. Ele não tolerava oposição ao que queria fazer. É por isso que ele foi derrotado, porque a AIPAC apoiou Bill Clinton e fez com que George H.W. Bush fosse derrotado. Então é assim que as coisas aconteceriam. That's the way E se o presidente disser ao comandante do Comando Central avançado em Al-Udeid, na base em Doha, ou no Catar, se ele disser, não deixe que eles façam isso de novo, eles não deixarão que isso aconteça novamente. don't let them do it again. They will not let them do it again. You mentioned those days that Saudi Arabia Você mencionou aqueles dias em que a Arábia Saudita, junto com os Emirados Árabes Unidos, tentou isolar o Catar por causa dos desentendimentos que tinham. E a Turquia, como você mencionou, enviou tropas para o Catar. Mas o Irã também ajudou o Catar, com remédios, alimentos, tudo. Eles disseram, vocês podem usar o nosso espaço aéreo. E de certa forma, eles ajudaram muito naqueles dias. helped a lot in those days. I think That's they even, why Acho que eles resolveram a disputa sobre um campo de petróleo no qual tinha um oleoduto. Eles chegaram bem perto. they got pretty close. exactly. That was a turning point for the relationship Exatamente. between Iran and Qatar. Esse foi um ponto de virada no relacionamento entre Irã e Catar. Larry, soubemos nesta cúpula que houve uma reunião entre o chefe do Conselho de Segurança do Irã, Ali Larijani, e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita.
Eles estão conversando sobre expandir a cooperação econômica e de segurança. Essas são novidades que estão sendo discutidas. Antes, era tudo sobre reaproximação e simplesmente não serem inimigos um do outro. Sabe, na minha opinião, eles estão avançando. Podemos ser pessimistas sobre o que está acontecendo. Mas afinal, ao observar como os tomadores de decisão desses dois países estão, de certa forma, entendendo a realidade crucial e frágil do Oriente Médio, parece que essa realidade está aproximando todos esses atores, o que contrasta com a política de Israel e o que eles estão fazendo. Which is the policy of Israel and what they're doing. Acho que estamos vendo uma reconceitualização da segurança na região. E nós sempre pensávamos no comando unificado em que servi, porque era o provedor de forças naquela época, que não existia o comando central. O comando central era uma célula pequenininha em Tampa, na Flórida. Era só isso. Eles não tinham um quartel-general avançado nem nada. Nós fornecíamos tudo o que eles tinham. Dávamos os navios, os aviões e tudo mais. Naquela época, realmente não tínhamos tropas em solo na região. Então, o que está acontecendo é o que discutíamos no Comando do Pacífico, que era o provedor de forças para a região naquela época, no início dos anos 80. Estamos falando não de algo como a OTAN, mas de uma verdadeira organização de segurança. But a real security organization. And it wasn't the GCC either. It was a real. E não era o CCG também. Era uma verdadeira conceituação de uma organização de segurança. E adivinha quem precisava ser incluído? Precisava incluir Teherã, porque quem é o hegemon reconhecido, por assim dizer. Eu não gosto desse termo, mas no Golfo é o Irã. É o Irã. Saddam Hussein tinha aspirações de ser e lançou um ataque contra eles quando achou que estavam extremamente fracos após a Revolução e eles teriam marchado até Bagdá se não os tivéssemos parado. Eles são o poder no Golfo. Eles estão finalmente despertando para isso em Riad e em outros lugares. Como você impede qualquer coisa que esteja acontecendo com o apoio, por exemplo, do Al-Ansar ou dos Houthis? Bem, você os acomoda ou acomoda seu mentor, seu fornecedor. You accommodate their mentor, their supplier. You can get rid of a lot of your problems that... Você pode se livrar de muitos dos seus problemas que são internos à região, problemas com os quais os Estados Unidos não estão nem aí de verdade, se simplesmente chegarem a algum tipo de aproximação. E era isso que estávamos tentando promover. Agora o governo em Washington não gostou disso. Tínhamos um comandante brilhante lá naquela época, William J. Crowe, formado em Princeton, um homem realmente inteligente, que depois se tornou presidente do Estado-Maior Conjunto antes do Powell. Ele formou essa aliança lá. Se quiser chamar de aliança formal, não chame de Conselho de Cooperação do Golfo. Chame de Aliança do Golfo Pérsico, ou do Golfo Árabe, ou chame de Golfo Árabe-Pérsico, tanto faz. Você ficaria surpreso com quantas pessoas discutiram sobre isso, se deveria ser chamado de Golfo Árabe ou Golfo Pérsico, e culparam os britânicos por terem chamado de Golfo Pérsico. E eles teriam interesses que seriam proporcionais e mútuos. Eles poderiam se proteger mutuamente, e o Irã seria o grande protetor nessa relação. E não seria uma força hostil para os demais se todos chegassem a um acordo razoável. Além disso, você protegeria aqueles 20%, ou seja lá quanto for. E Nima, me disseram que há tanto petróleo sob o deserto ocidental no Iraque, que se fosse devidamente explorado, superaria a Arábia Saudita. E claro, temos outras descobertas no mundo que vão superar a Arábia Saudita também, especialmente no Ártico. Mas a situação do petróleo não vai desaparecer. E provavelmente vamos depender dele por pelo menos mais 50 anos. Deus nos livre de nos destruirmos dessa forma. Mas a situação no Golfo poderia ser transformada de modo que fosse positiva para o Irã, para a Arábia Saudita, para os outros estados árabes. Mas provavelmente seria necessário se livrar de Israel. Você me ouviu dizer isso. Provavelmente seria necessário se livrar de Israel. E justamente neste momento, Bibi, através de sua incompetência e de sua natureza horrível e assassina, está fazendo isso. Então, acordos de Abraão. Ah, que tal os acordos de Teherã? Agora ele vai querer impedir isso. Ele vai querer ir à guerra. Ele quer ir à guerra com o Irã.
in Iran. I definitely believe that if he Eu definitivamente acredito que se ele atacar o Irã novamente, não vai conseguir nada além de devastação para Israel. Exatamente. O Irã estaria muito mais unido do que antes. E o exército iraniano aprenderia, porque eles aprenderam com aquela guerra de 12 dias entre os dois. Eles aprenderam muito. Foi um processo de aprendizado para todos os participantes. Mas para os iranianos foi uma questão enorme, porque, após a guerra do Iraque, eles não tiveram nenhum tipo de confronto com ninguém. Bem, isso foi devastador. Eu me lembro quando o Ayatollah, acho que foi o Ayatollah, na verdade veio a público e disse: tenho que parar porque a resolução das Nações Unidas foi tão poderosa e os Estados Unidos estavam apoiando os dois lados e depois basicamente mudaram tudo. Quando parecia que o Irã poderia chegar a Bagdá, transferimos todo o nosso apoio para Bagdá. E então, sabe, ele disse: eu não posso lutar essa maldita guerra. Foi basicamente isso que ele disse. That's basically what he said. Yeah. And E, finalmente, vejo Israel unindo todos os atores do Oriente Médio. Não há outra opção na mesa para os israelenses. Até agora, não vimos nenhum sinal de que eles estejam tentando, de alguma forma, manipular as coisas para se aproximar de um lado específico. Eles falam dessa maneira porque sentem que nos Estados Unidos, algumas pessoas comprariam esse tipo de argumento. Mas no fim das contas, eles veem todos como inimigos. E o Kushner, Jared Kushner, deve estar tendo um ataque de nervos porque ele imaginava bilhões de dólares entrando nos seus cofres com os acordos de Abraão e o que viria depois. E eu acho que isso está sendo totalmente inviabilizado agora, se não completamente. Se, Larry, a estratégia de longo prazo dos Estados Unidos no Oriente Médio seguir na direção de que Israel atacaria todos e cada um dos países daquela região, isso colocaria a segurança da região em pauta para os países que estavam assumindo que os Estados Unidos lhes proporcionariam segurança, algum tipo de defesa. Mas isso não aconteceu no ataque. E se eu fosse qatariano, eu diria: então se amanhã Israel decidir nos atacar, matar o emir, quem vai nos defender? O que vamos fazer a respeito disso? É uma boa pergunta, e tenho certeza de que esse tipo de questionamento, de forma autorreflexiva, está acontecendo em Doha neste exato momento. Só posso supor quais são seus pensamentos e respostas, mas os observo há muito tempo. Durante toda a guerra Irã-Iraque, que provavelmente foi o confronto mais sangrento naquela região em muito tempo. E acho que cheguei a entender que eles sempre tentarão maximizar suas chances, principalmente gastando dinheiro no que for necessário. Mas além disso, eles não costumam tomar decisões volúveis, rápidas ou mesmo estúpidas. São muito protetores de sua riqueza, muito protetores de sua posição política, cuja direção nunca se sabe ao certo. E isso é uma grande preocupação para todos eles, desde o Bahrein até Riad e além. Costumávamos falar sobre isso no quartel-general do Comando do Pacífico. Você nunca sabe onde eles vão estar em qualquer dia. Isso era, eu acho, muito verdadeiro durante os anos 80 e até mesmo nos anos 90. Quando entrei para o Powell no Pentágono, isso ainda era verdade, mesmo que nos encontrássemos com o Bandar o tempo todo. Powell e Bandar eram assim. Conversavam o tempo todo. O príncipe Bandar. E o Turki Al-Faisal também. Eu costumava almoçar com o Turki Al-Faisal, que na época era o chefe da inteligência saudita. Eu sentava à mesa e o ouvia falar eloquentemente sobre todas as coisas que eu sabia que ele estava mentindo. Porque eu tive um briefing de inteligência antes de sentar com ele. Então você nunca sabe para onde eles vão. Mas acho que isso é diferente. Há 40 anos estou exposto a isso. Acho que isso é diferente. E acredito que a diferença foi causada por Bibi Netanyahu e pelo massacre que eles viram ele realizar.
e fui informado de forma confiável que eles ainda estão tendo grandes problemas para manter as pessoas nas ruas calmas, porque o povo fica sabendo. Hoje em dia, não dá para esconder dessas pessoas as notícias sobre esses massacres e assassinatos. Talvez você consiga esconder dos americanos, porque a grande mídia está tão quebrada que nunca conta nada para eles. Mas até o Kirk estava vendo isso. Ele estava vendo isso. Ele estava entendendo o que Bibi estava fazendo com essas pessoas, e ele estava dizendo isso. Acho que esse é parte do problema que temos com qualquer tipo de investigação real sobre como tudo isso aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, voltando ao seu ponto, acho que os árabes estão mostrando uma nova face. Não sei o que isso vai significar. No fim das contas, não sei o que eles querem dizer. Acho que o modus operandi deles ainda é pagar pela solução. Quero dizer, esse é o modus operandi deles. Pagar pela solução e manter o poder político, seja a casa de Saud, o emir no Catar ou quem quer que seja. Acho que isso não vai mudar. Não vai haver uma explosão de democracia liberal no Golfo tão cedo, ao contrário do que as pessoas pensavam durante a Primavera Árabe, o que era totalmente um devaneio. Mas pode ser algo positivo. Pode ser positivo. Eu não sou alguém que acredita que a democracia liberal é a resposta para os problemas do mundo. Não, você nunca vai me ouvir dizer que algumas pessoas não sabem fazer democracia liberal muito bem. Olhe por quão mal estamos fazendo isso agora. Quero dizer, se você quiser mostrar ao mundo um sistema de governo que eles nem sequer querem tentar, olhe para os Estados Unidos e para a democracia liberal praticada aqui. Somos um desastre. We are a disaster. Se eu fosse algum estado lá no Sudeste Asiático, ou em qualquer lugar do mundo, olhando para a Grã-Bretanha, olhando para a França, olhando para a Alemanha, olhando para alguns dos países escandinavos agora, eu diria, vou imitá-los? Nem pensar. Prefiro minha autocracia. Muito obrigado. E você vê isso também em toda a Ásia Central. Olhe para Dushanbe, olhe para Tashkent, olhe para Samarcanda. Veja essas cidades em crescimento, lindas, com alguns dos melhores hotéis do mundo atualmente. Não em Nova York, não em Londres, não em Paris, mas nessas capitais da Ásia Central. Essa é a transformação que aconteceu. E aconteceu sob autocratas. Quem está dando o melhor exemplo? Who's showing the best example? Larry, como você vê o caso de Chipre? Você acha que é uma continuação do conflito entre Israel e Turquia na Síria? Porque o caso de Chipre me surpreendeu de certa forma, já que durante os 12 dias de guerra, soubemos que muitos israelenses estavam indo para o sul de Chipre. Sim. E os voos britânicos saem de Chipre, passando por cima de Gaza. Achei que eles tinham parado. Starmer disse que os parou. Não pararam. Eles ainda estão fazendo isso. Eles ainda estão fazendo isso. Eles ainda estão entregando dados, baixando dados para os israelenses. Ah, tem um cara do Hamas em cima daquele prédio. Ah, como você sabe disso? Bem, eu ouvi de um jato britânico. Chipre, Grécia, Turquia, Israel, até Malta e Líbano. Quero dizer, olha o que Netanyahu tentou fazer. Agora ele tentou tomar tudo no Mediterrâneo Oriental que foi descoberto na última década. Gás, petróleo. Ele tentou tomar para si. Ele acha que conseguiu para Gaza, porque Gaza agora não vai mais ser uma entidade separada. Vai ser território israelense. Então ele tem tudo isso. E os próximos passos dele serão, se ele passar por isso e não vai passar, mas o próximo passo seria ameaçar Chipre e Líbano em relação às suas reservas. Ele quer tudo. E é disso que a Rússia está falando. Eles estão prontos para expandir a cooperação militar com o Iraque. Com o Iraque? Com o Iraque? Ah, eu não ouvi isso. Acho que eles estão percebendo a lacuna. Estão vendo o vácuo na região. É por isso que estão tentando. Eu diria que a China faria o mesmo.
E veja de onde viemos. Porque quando começamos as negociações com todas as pessoas que eventualmente formariam a coalizão que lutou na Primeira Guerra do Golfo, tempestade no deserto, escudo do deserto para nós, quando fizemos essas negociações, sabe quem nos ajudou muito com o Iraque e outros países da região? E o Iraque era o país que íamos atacar. Gorbachev. Porque ele sabia de tudo. Sua equipe, especialmente a equipe de defesa, sabia de tudo porque eles tinham estado no Iraque. Eles venderam para ele seus T-72 e T-54. Quero dizer, eles sabiam tudo sobre a Guarda Republicana e assim por diante. E Gorbachev foi muito aberto porque percebeu que Bush estava sério em implementar o mandato da ONU, fazendo isso com uma força robusta de sírios, franceses, egípcios, fazendo do jeito certo e depois parando, não conquistando o Iraque. E Gorbachev era uma pessoa muito cooperativa. Ele até fez uma proposta a Saddam Hussein e tentou convencê-lo a, você sabe, se retirar, tirar suas tropas do Kuwait. Mas não funcionou. Muito país, Ned. É grande país, desculpa-me. É grande fazíssimo sempre. Toda vez que conversamos assim, eu desejo que o H.W. Bush volte. Ele tinha seus problemas, mas entendia a técnica e a expertise operacional de Eisenhower. E sabe, não é pouca coisa dizer que perdemos todas as pessoas que estiveram na Segunda Guerra Mundial e que entendiam o que foi uma conflagração colossal, 100 milhões de vítimas, que foi a Segunda Guerra Mundial, e que estavam absolutamente determinadas a não deixar isso acontecer de novo. E certamente não com armas nucleares. Ele foi o último. Bill Clinton era um novato. Ele era um idiota. Um idiota. Eu o vi de perto e pessoalmente durante o primeiro ano de seu mandato. Ele era um idiota. Passamos de uma liderança razoavelmente decente no pós-Segunda Guerra Mundial para idiotas. E você, Nima, e o resto do mundo estão sofrendo. You, Nima, and the rest of the world are suffering. Espero que alguém em Washington mostre este vídeo do Nixon para Donald Trump. Aqui está o que Nixon, antes de encerrar, disse sobre Israel. O fato é que os judeus americanos apoiam Israel, e eu entendi isso. E o fato é que todo primeiro-ministro israelense que conheci contou com os judeus americanos para exercer o máximo de pressão possível no processo político sobre os presidentes americanos. Isso é compreensível. Não me oponho a isso. Agora, um presidente não deve concordar com isso em todas as ocasiões. Deixe-me explicar algo sobre o que é chamado de lobby judaico neste país. Em primeiro lugar, os judeus, compreensivelmente, nos Estados Unidos, por causa do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, por causa do Holocausto, vão colocar como prioridade máxima a sobrevivência de Israel. Agora, sendo bons americanos como são, eles acreditam que a sobrevivência e a segurança dos Estados Unidos estão diretamente relacionadas às de Israel. Em outras palavras, eles acreditam que apoiar Israel em primeiro lugar não significa colocar os Estados Unidos em segundo plano, porque acham que as duas coisas andam juntas. No entanto, na minha opinião, um presidente americano precisa abordar essa questão de uma forma diferente. Ele sempre deve pensar primeiro no que é melhor para os Estados Unidos. E isso vale tanto para os israelenses quanto para os irlandeses, os alemães, ou quem quer que seja, poloneses, etc. Normalmente, o que é melhor para os Estados Unidos também é melhor para Israel, e vice-versa. Mas em algumas ocasiões, por exemplo, um presidente americano precisa tomar uma decisão que, na prática, não dá um cheque em branco para os israelenses. E um exemplo disso é uma decisão que eu tomei. Decidi logo no início do nosso governo que buscaríamos boas relações com o Egito e outros vizinhos de Israel. Muitos dos meus amigos israelenses não gostaram disso, porque queriam um relacionamento especial apenas com Israel. Mas sempre disse que os interesses de Israel são melhor atendidos tendo os Estados Unidos como amigo. Homem bastante sábio. Pretty wise man.
Não fazia muito sentido quando se tratava, você sabe, de se gravar no salão oval. Ele acabou de dizer isso. Não sei se alguém em Washington para ouvir o que ele acabou de dizer. Não, nem qualquer um dos outros presidentes, nem mesmo o LBJ, que era um canalha. O LBJ foi em grande parte responsável, na minha opinião, por dar a eles a arma nuclear. Kennedy era absolutamente contra dar uma arma nuclear a Israel. Quero dizer, totalmente contra. E essa é outra razão pela qual acho que pode ter havido vários componentes naquele assassinato. CIA, Pentágono e Mossad. Acho que os três tiveram algo a ver com o assassinato de Kennedy, porque ele era veementemente contra Israel ter uma arma nuclear. Johnson não era, sabe? O assassinato de Kennedy deu a eles uma arma nuclear. Kennedy's assassination got him a nuclear weapon. History books are going to be rewritten over the next. Os livros de história vão ser reescritos nos próximos 100 anos, Nima. E um dos lugares onde eles vão ser reescritos de forma mais vívida e surpreendente é sobre a relação entre aquele pequeno país insignificante no extremo leste do Mediterrâneo chamado Israel e o Império. Porque esse pequeno país, enquanto era usado pelo Império para seus próprios fins, realmente se intrometeu na liderança e nas funções do Império a ponto de cometer assassinatos, sendo um deles provavelmente o de Kennedy. Isso não pode acontecer na América. Nós somos uma democracia liberal. We can't have that happen in America. We're a liberal democracy. We kill people every freaking day of the week, Nima. A gente mata pessoas todo santo dia, Nima, nessa democracia liberal, na rua, nas vielas, nas rodovias. E sabe, li um artigo hoje de manhã, Nima, sobre a Califórnia e o que eles estão tentando fazer com a China, que é tão importante para a economia da Califórnia e, no fim das contas, tão importante. E eu aprendi isso com o presidente Powell. Aprendi que, em determinado momento, 90% do orçamento de defesa estava indo para a Califórnia. Quero dizer, eles têm uma relação tão forte com a China agora. E o Trump está agravando tanto isso e realmente tentando destruir essa relação que dá vontade de empurrar a Califórnia para um status de estado separado. Você quer transformar o que é a 8ª maior economia do mundo ou algo assim? Ela poderia se virar sozinha. Talvez a gente construa uma cerca em volta da Califórnia e impeça vocês de entrarem em império. Quero dizer, estamos falando de realidade aqui. É isso que está acontecendo. E aquela mulher dizendo, basicamente, Baitkov, ou dizendo, vocês não estão matando o fascismo, estão estendendo o tapete vermelho para ele. Esse tipo de coisa faria isso acontecer num piscar de olhos. Eu estou enviando o exército dos Estados Unidos para a Califórnia para impedir que eles se separem da União. As pessoas acham que esse tipo de coisa não pode acontecer. Elas são loucas. Pode sim. Sim. A América do Sul não é o único lugar onde acontecem revoluções. Aliás, minha amiga acabou de partir para... Nossa, não consigo lembrar. Estão tendo uma eleição lá agora. É na Bolívia? Onde está mais... Pode ser na Bolívia, sim. Ela está indo para lá para comprar imóveis, porque quando tem eleição, os preços dos imóveis caem ou algo assim. Então ela está correndo para lá para comprar propriedades. Interessante. Você conhece aquele fenômeno em que você constrói e só aluga o térreo e talvez o segundo, terceiro andar, e as pessoas moram neles. E os de cima vão sendo alugados com o tempo, e você consegue esses por um preço mais baixo e se muda 3, 4 anos depois? Pois é mais ou menos isso que ela está procurando. É bem esperto, na verdade. Você financia a construção, basicamente, e o acabamento até o topo, conforme vai avançando. E vai ganhando mais dinheiro com os apartamentos que já estão alugados. É muito inteligente. Exatamente. Eu estou totalmente familiarizado com isso. Posso que estás também, isso por causa do seu Strepsov. Muito obrigado, Carl. Thank you so much, Carl. Se cuide. Grande prazer como sempre. Até breve. Te vejo na sexta-feira. E Sep. Se cuide. Tchau.